Quando o milionário Ethan Caldwell embarcou no seu helicóptero privado naquela manhã, esperava um voo rotineiro de 15 minutos até a sua propriedade. O que não esperava era ouvir o seu próprio nome introduzido pelo piloto de 19 anos sentado à sua frente. Um jovem com a sua cara exata, a mesma cicatriz e uns olhos que espelhavam os seus. Uma aterragem de emergência depois, Ethan ficaria frente a frente com a mulher que abandonara há 19 anos, a mulher que estava grávida do seu filho quando ele se foi embora. Maya Brooks passara quase 2 décadas a construir uma vida sem ele, a criar o filho sozinha e a enterrar um amor que se recusava a morrer. Agora, com a verdade a explodir entre eles a 9.000 metros de altitude, 3 vidas estão prestes a colidir de formas que nenhum deles previa. Porque alguns segredos não ficam enterrados, apenas esperam pelo momento perfeito para despedaçar o seu mundo. Se quer saber se o amor pode sobreviver a 19 anos de silêncio, traição e a um filho no meio de tudo, esta história está prestes a descolar e não vai querer perder a aterragem. As pás do helicóptero cortavam o céu matinal como tesouras na seda. Dentro do cockpit, Ethan Brooks, de 19 anos, ajustou os auscultadores e verificou os instrumentos mais uma vez. Tudo parecia perfeito. O céu estava limpo, o vento estava calmo. Hoje seria um bom dia. Ouviu passos na pista lá embaixo. O seu passageiro estava a chegar. Ethan endireitou o uniforme e respirou fundo. Este era o seu maior cliente até agora. O Sr. Caldwell era dono de metade dos edifícios em Ocean View City. As pessoas diziam que era frio, cruel até. Mas Ethan não ligava a rumores. Ele ligava a pilotar. A porta abriu-se. Um homem de fato caro subiu a bordo. Era alto, talvez na casa dos 30 e poucos anos, com cabelo escuro e olhos cansados. Mal olhou para Ethan. Apenas sacou do telemóvel e começou a digitar. Boa tarde, Sr. Caldwell. Ethan manteve a voz profissional, amigável. Sou Ethan Caldwell Jr. e serei o seu piloto hoje. Os dedos do homem pararam de se mover. Ele levantou os olhos lentamente. O rosto ficou pálido. Como disse que se chamava? Ethan Caldwell Jr., senhor. O telemóvel escorregou-lhe da mão. Bateu no chão com um baque. Nenhum deles se moveu para o apanhar. Ethan observou o seu passageiro a olhá-lo fixamente. Realmente fixamente, como se estivesse a ver um fantasma. Os olhos do homem percorreram o rosto de Ethan, a linha do maxilar, o nariz, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Onde arranjou essa cicatriz? A voz do homem saiu rouca, tremida. Ethan tocou na marca sem pensar. Caí da bicicleta quando tinha 7 anos. Bati num marco do correio. Ele sorriu um pouco. A mãe diz que sempre fui demasiado corajoso para o meu próprio bem. O homem parecia que lhe tinham dado um murro no estômago. Recostou-se no banco. A sua respiração mudou. Senhor, está bem? Devo atrasar o voo? Não. A palavra saiu ríspida. Depois mais suave. Não, vamos, preciso de ir para casa. Ethan assentiu e virou-se para os controlos. Algo não estava bem, mas não conseguia perceber o que. Já se apresentara a dezenas de passageiros antes. Nenhum deles tinha reagido assim. Ligou o motor. As pás giraram mais rápido. O helicóptero levantou voo suave e estável. Ocean View City estendia-se lá embaixo. O porto, as praias, os edifícios do centro a brilhar sob o sol da tarde. Ethan adorava esta parte. O momento em que a terra se afastava e o céu se abria. Lá em cima tudo fazia sentido. Tudo era simples. Olhou para o espelho. O seu passageiro continuava a olhá-lo fixamente. Não para o telemóvel, nem para a janela. Apenas para o reflexo de Ethan. Fez-lhe a pele arrepiar. O voo deve demorar cerca de 15 minutos, senhor. O tempo está perfeito hoje. Sem resposta. Apenas aqueles olhos. A observar, a estudar. Ethan concentrou-se em pilotar. Mas as perguntas zumbiam na sua cabeça como vespas furiosas. Por que é que o Sr. Caldwell o olhava daquela maneira? Por que é que o seu nome importava? E por que é que o homem parecia tão desfeito? O helicóptero apanhou um buraco de ar. Caiu de repente. O estômago de Ethan deu um nó. Apenas uma pequena turbulência, gritou ele. Nada com que se preocupar. A aeronave guinou bruscamente para a esquerda. Luzes de aviso piscaram a vermelho no painel de controlo. O motor fez um ruído que não devia fazer. Um ruído de ranger, de engasgar que fez o sangue gelar nas veias de Ethan.
O que está a te acontecer? O Sr. Caldwell agarrou-se ao banco. Não sei. As mãos de Ethan voaram pelos controlos. O manche lutava contra ele. Puxava para a direita quando ele empurrava para a esquerda. O altímetro estava a descer. Rápido. Outro abanão violento. A cabine inclinou-se. Pela janela, Ethan viu o oceano a correr para os encontrar. Aguente-se! Ele puxou com força o manche. O seu treino ativou-se. Desligar o motor avariado. Reiniciar o secundário. Ajustar a inclinação. Encontrar um lugar para aterrar. Ali, o Sr. Caldwell apontou para uma faixa de praia à frente. Consegue chegar? Estou a tentar. O homem desprendeu o cinto de segurança. Passou para o banco do copiloto. O que está a fazer? Sente-se. Eu costumava voar. O Sr. Caldwell agarrou os controlos secundários. Diga-me o que precisa. Sem tempo para discutir. O chão estava demasiado perto. Ethan disparou instruções. Juntos, lutaram contra o helicóptero moribundo. Era como lutar com algo vivo. Algo furioso. As mãos do Sr. Caldwell estavam firmes. Ele sabia o que estava a fazer. Entre os dois conseguiram nivelar. A praia aproximou-se rápido. Demasiado rápido. Mas pelo menos estavam apontados na direção certa. Os patins atingiram a areia. Saltaram. Atingiram de novo. O helicóptero derrapou lateralmente, levantando nuvens de areia e água do mar. O metal guinchou. Algo na parte de trás partiu-se. Então tudo parou. Ethan ficou imóvel, as mãos ainda nos controlos. O coração batia-lhe forte nas costelas. Ele estava vivo. Eles estavam vivos. Está bem? A voz do Sr. Caldwell cortou o zumbido nos seus ouvidos. Sim, acho que sim. Ethan olhou para ele. E o senhor? Estou bem. O homem desafivelou-se. Excelente pilotagem. Sob uma pressão daquelas, a maioria dos pilotos teria entrado em pânico. O senhor ajudou. Ajudamo-nos um ao outro. Algo passou pelo rosto do Sr. Caldwell. Uma emoção que Ethan não conseguia nomear. Vamos. Saímos antes que algo pegue fogo. Eles saíram para a areia. A praia estava vazia, exceto por uma zona de manutenção a uns 100 metros de distância. Edifícios industriais. Hangar de armazenamento. O heliporto onde Ethan trabalhava. O Sr. Caldwell tirou o casaco. Dobrou as mangas. Parecia diferente agora. Mais jovem, de alguma forma. Menos como uma estátua e mais como uma pessoa real. O seu nome, disse ele de repente. Ethan Caldwell Jr. Quem é o seu pai? A pergunta atingiu Ethan como água fria. Não tenho um. Quer dizer, nunca o conheci. Somos só eu e a minha mãe. E o nome da sua mãe? Por que é que isso importa? Por favor. A voz do homem falhou-lhe. Apenas me diga. Ethan estudou-o. Algo naqueles olhos, desesperados, famintos, assustados, fê-lo responder. Maya Brooks. O Sr. Caldwell cambaleou. Realmente cambaleou, como se as pernas se tivessem esquecido de como andar. Apoiou uma mão no helicóptero para se equilibrar. Maya, sussurrou ele. A palavra soava como uma oração, ou talvez uma maldição. O senhor conhece-a? Sem resposta. O homem ficou ali parado a olhar para o nada. As ondas rebentavam atrás deles. Uma gaivota grasnava por cima. O mundo inteiro continuava a mover-se, mas o Sr. Caldwell tinha ficado de pedra. Senhor Caldwell, leve-me ao heliporto. A voz dele saiu plana, vazia. Agora. A caminhada pareceu mais longa que o voo. Nenhum deles falou. O Sr. Caldwell movia-se como um homem a caminho da sua própria execução. Ethan continuava a olhá-lo, a tentar entender. Como é que aquele estranho conhecia a sua mãe? E por que é que ouvir o nome dela o tinha destruído? Chegaram ao hangar principal do heliporto. O cheiro familiar a óleo de motor e metal envolveu Ethan como um cobertor. Lar. Ele tinha praticamente crescido ali, a brincar entre as aeronaves enquanto a mãe trabalhava. Espere aqui, disse Ethan. Vou encontrar a minha supervisora e reportar o... Onde está Maya Brooks? O Sr. Caldwell agarrou-lhe o braço, não com força, mas firmemente. Onde é que ela trabalha? Na zona de manutenção, mas... O homem já estava a andar, atravessando o chão do hangar como se fosse dele. Talvez fosse. Ethan apressou-se a acompanhá-lo. Encontraram-na inclinada sobre um motor, os seus caracóis escuros presos num coque desalinhado. Vestia o seu habitual macacão manchado de óleo, ferramentas penduradas no cinto. A mãe de Ethan, a pessoa mais forte que ele conhecia. Ela levantou os olhos ao som dos passos.
Os seus olhos encontraram o Sr. Caldwell. A chave inglesa caiu-lhe da mão. Bateu no chão de cimento com um tilintar metálico que ecoou pelo hangar. Ethan. A voz dela mal foi um sussurro. O Sr. Caldwell parou de andar. Maya. Eles olharam-se através de 3 metros de espaço vazio. Ethan olhou entre eles. O ar parecia pesado, elétrico, como mesmo antes de um raio cair. Mãe, ele avançou. Conheces este homem? Ela não respondeu. Não conseguia desviar o olhar do Sr. Caldwell. O rosto dela tinha ficado pálido. As mãos tremiam. Maya, disse o homem de novo. Ele não conseguia terminar a pergunta. Júnior. A voz da mãe saiu mais forte agora. Ríspida. Vai verificar o inventário no hangar 3. Agora. Mas, agora! Ele nunca tinha ouvido aquele tom antes. Ethan recuou, confuso e magoado. A mãe nunca lhe gritava. Nunca. Mas o olhar nos olhos dela assustou-o mais do que o acidente de helicóptero. Ele saiu, mas não foi para o hangar 3. Em vez disso, escondeu-se atrás de um armário de ferramentas onde ainda os podia ver, ainda ouvir. O Sr. Caldwell aproximou-se da sua mãe. 19 anos, disse ele. Ele tem 19 anos, não tem? Não. Ela apanhou a chave inglesa. Agarrou-a como uma arma. Não te atrevas. Nunca me contaste. A voz dele quebrou-se. Tiveste o meu filho e nunca me contaste. O teu filho? Ela riu, mas não foi uma risada feliz. Perdeste o direito de o chamar assim há muito tempo. Eu não sabia, Maya. Juro que não. Não olhaste para trás. A chave inglesa bateu na bancada de trabalho. O estrondo fez Ethan saltar. Foste embora e nunca olhaste para trás. Nem uma única vez. Isso não é justo. Justo? Os olhos da mãe flamejaram. Queres falar sobre o que é justo? Eu tinha 19 anos. Grávida. Sozinha. Tu andavas por aí a brincar aos homens de negócios, e eu a vomitar todas as manhãs a perguntar-me como iria alimentar um bebê. O Sr. Caldwell encolheu-se como se ela o tivesse esbofeteado. Tentei encontrar-te. Depois da formatura voltei para... Guarda isso para ti. Ela virou-se. Não quero ouvir as tuas desculpas. Não são desculpas. São a verdade. A verdade. Ela virou-se de novo. A verdade é que fizeste a tua escolha. Eu fiz a minha. E a minha escolha foi proteger o meu filho de um homem que não nos queria. Eu queria-te. As palavras saíram cruas, dolorosas. Meu Deus, Maya, eu queria-te tanto que doía. Mas tu foste embora, desapareceste. O que é que eu devia pensar? Devias ter tentado mais. A voz dela ecoou nas paredes. Outros trabalhadores estavam a observar agora, fingindo que não, mas a ouvir atentamente. Uma mulher mais velha apareceu do escritório. Tinha olhos gentis e cabelo grisalho preso num coque arrumado. Clara, Ethan recordou-se, a supervisora da mãe. Está bem, já chega. A voz de Clara era calma, mas firme. Ambos resolvam isto em privado ou levem para casa. Estão a fazer uma cena. Os ombros da mãe caíram-lhe. Parecia subitamente exausta. Desculpa, Clara, eu vou para casa. Boa ideia. Clara olhou para o Sr. Caldwell. O senhor também, senhor. Seja o que for isto, não vai ser resolvido hoje. O Sr. Caldwell assentiu lentamente. Olhou para Maya mais uma vez. Não terminamos de falar. Sim, terminamos. Ela agarrou o casaco e passou por ele. Ethan apôs-se a segui-la. Ela já estava a meio caminho do estacionamento quando ele a alcançou. Mãe, espera! Ela parou. Virou-se. Os olhos estavam vermelhos. Quem era aquele homem? Ninguém. Ela limpou o rosto. Apenas alguém que eu conhecia. Ele chamou-me filho dele. As palavras pairaram no ar entre eles. O rosto da mãe desmoronou-se. Parecia que poderia chorar, ou gritar, ou ambos. Entra no carro, Júnior, por favor. Falamos em casa. Eles conduziram em silêncio. Ethan observou as ruas familiares a desfocar-se. Durante toda a sua vida, nunca tinha pensado muito no pai. A mãe nunca falava dele. Assumira que o homem estava morto ou tinha ido embora ou não importava. Mas o Sr. Caldwell não estava morto e definitivamente não tinha ido embora. E a forma como ele olhava para Ethan, como se estivesse a ver um milagre e uma tragédia ao mesmo tempo, isso importava. Isso importava muito. O apartamento deles era pequeno, mas acolhedor. 2 quartos, uma cozinha com paredes amarelas e uma sala de estar que dava para o oceano. Ethan tinha crescido ali. Cada canto guardava memórias. A mãe foi direita para a cozinha. Começou a tirar os ingredientes para o jantar.
As mãos moviam-se automaticamente a cortar legumes, a ferver água. Ela sempre cozinhava quando estava chateada. Ethan sentou-se à mesa. Observou-a a trabalhar. Ele é mesmo o meu pai? A faca parou de se mover. Sim. Assim, sem mais nem menos. Depois de 19 anos de perguntas que nunca tinha feito, a resposta era sim. Por que é que não me contaste? Eu queria proteger-te. Ela manteve-lhe as costas. Da desilusão, da rejeição, de toda a dor que aquele homem me causou. Ele magoou-te? Não fisicamente. Ela virou-se. Os olhos estavam cansados, tristes. Éramos jovens, amávamo-nos. E depois, a vida aconteceu. Ele teve de escolher entre mim e o futuro dele. E escolheu o futuro dele. Então eu escolhi o meu. Mas eu sou filho dele. Não merecia saber? Talvez. Ela sentou-se à frente dele. Pegou nas suas mãos. Fiz a melhor escolha que pude, com o que sabia. E talvez estivesse errada. Mas, Júnior, preciso que entendas. Fiz tudo porque te amo. Tudo. Ele acreditou nela. Como não poderia? Ela tinha o criado sozinha. Trabalhou em 2 empregos durante anos para que ele pudesse ter aulas de voo. Nunca se queixou, nunca desistiu. Mas ainda assim, um pai. Ele tinha um pai. E esse pai era Ethan Caldwell, um dos homens mais ricos da cidade. Como era ele? Antes, a mãe sorriu, mas foi um sorriso meio desfeito. Corajoso, engraçado. Ele queria pilotar helicópteros para a guarda costeira. Salvar pessoas. Ficávamos acordados a noite toda a planear o nosso futuro. Ela baixou o olhar. E depois o pai dele morreu. Deixou-lhe uma empresa. De repente, ele tinha responsabilidades. Uma reputação a manter. Eu já não encaixava nesse quadro. Tu amavas-o? Tanto que me assustava. A voz dela baixou para um sussurro. Ainda assusta. Quilômetros de distância, numa suíte de hotel que custava mais por noite do que a maioria das pessoas ganhava num mês, Ethan Caldwell estava à janela. Dali não conseguia ver o oceano. Apenas edifícios e luzes e o pulso agitado da cidade que ele tinha ajudado a construir. Nada disso importava mais. Ele tinha um filho, de 19 anos. Um piloto de helicóptero com o seu nome e a sua cara e a sua cicatriz. Um filho que nunca tinha pegado ao colo, nunca ensinado a andar de bicicleta, nunca visto crescer. A dor era tão intensa que mal conseguia respirar. Chefe, Lucas apareceu na soleira da porta. O seu assistente tinha 35 anos, era eficiente e o mais próximo que Ethan tinha de um amigo. Tem um aspecto terrível. O que aconteceu com o voo? Senta-te. Ethan serviu-se de uma bebida, depois de outra. Preciso de te contar uma coisa. Lucas ouviu sem interromper. Essa era uma das coisas que Ethan apreciava nele. Sem julgamento, sem conselhos não solicitados, apenas atenção. Quando Ethan terminou, Lucas soltou um assobio baixo. Então está a dizer que tem um filho. E não sabia. Juro que não sabia, Lucas. Se soubesse, eu acredito em si. Lucas recostou-se. Mas o que vai fazer em relação a isso agora? Não sei. A Maia odeia-me. O miúdo nem sabe quem eu sou. Não de verdade. Ele bebeu de novo. O álcool ardia, mas não ajudava. Afastei-me da melhor coisa que alguma vez me aconteceu. E não consigo tê-la de volta. Talvez não. Lucas levantou-se. Mas pode começar de novo, se quiser. Começar de novo? Lucas, ele tem 19 anos. Perdi tudo. Então não perca mais nada. O seu assistente dirigiu-se para a porta. Durma um pouco. Pense no seu próximo passo pela manhã quando estiver a pensar claramente. Mas Ethan não conseguia dormir. Não conseguia pensar claramente. Cada vez que fechava os olhos, via Maia, a jovem Maia, a rir no banco do passageiro enquanto conduziam para lado nenhum em particular. Maia a dançar no seu quarto de estudante ao som de música que só ela ouvia. Maia a chorar quando ele lhe disse que tinha de assumir a empresa do pai. Tinha de ser responsável. Eu volto, prometera ele. Dá-me um ano para arranjar tudo. Depois resolvemos a nossa vida juntos. Mas um ano tornou-se 2. As suas chamadas ficaram sem resposta. Quando ele finalmente voltou à cidade universitária, o apartamento dela estava vazio. Os amigos disseram que ela se tinha mudado. Sem morada de reencaminhamento, sem forma de a encontrar. Ele tinha se convencido de que ela tinha seguido em frente, encontrado alguém melhor, aliviada por se ter livrado dele. Agora ele sabia a verdade. Ela tinha estado grávida, sozinha, à espera de um homem que chegou demasiado tarde. A culpa era esmagadora.
Agarrou nas chaves. Conduziu por ruas vazias até ao bairro de Maya. Encontrou o prédio dela facilmente, um complexo modesto junto à beira-mar. Luzes brilhavam numa janela. Terceiro andar. Observou sombras a moverem-se atrás das cortinas. O seu filho estava lá em cima. O filho que nunca tinha conhecido. A vida que nunca tinha vivido. Ele merece saber, sussurrou Ethan para si mesmo. Ele merece saber que eu teria ficado. Se soubesse, teria ficado. Ele ficou no carro até as luzes se apagarem. Depois voltou para o seu quarto de hotel vazio e não dormiu nada. A manhã chegou demasiado clara e barulhenta. Ethan apareceu no heliporto antes das 7. Usava calças de ganga e uma camisa simples. Não o seu habitual fato. Queria parecer acessível, humano. Clara encontrou-o à entrada. Observou-o com olhos perspicazes, conhecedores. Senhor Caldwell, presumo que não esteja aqui para um voo de lazer. Não, senhora. Ele tentou o seu melhor sorriso. Estou aqui para uma revisão de segurança. Após o incidente de ontem, quero certificar-me de que o meu piloto e a aeronave estavam dentro dos padrões. Clara não acreditou nem por um segundo. Ele percebeu, mas assentiu de qualquer forma. O seu piloto está atualmente no hangar 2, a preparar-se para um voo de teste. É um bom miúdo, um dos melhores jovens pilotos que já vi. Ela fez uma pausa. Não o magoes, Sr. Caldwell. Seja o que for que aconteceu entre o senhor e a Maya, aquele rapaz é inocente. Eu sei. A garganta apertou-lhe. Só quero conhecê-lo. Então vá. Hangar 2. Ela apontou. Mas tenha cuidado. A Maya está a observar. Ethan encontrou o seu filho, Júnior. Ele tinha de se lembrar de o chamar Júnior, a fazer uma verificação pré-voo num helicóptero de treino. O miúdo movimentava-se com confiança. Verificava cada medidor, cada ligação, cada elemento de segurança. Importa-se que eu observe. Ethan manteve a voz casual. Júnior levantou os olhos. Surpresa cintilou no seu rosto. Depois algo mais. Curiosidade, talvez. Claro, estou apenas a fazer uma inspeção de manutenção de rotina. Eu costumava voar, disse Ethan. Há muito tempo. Ah, sério? O rosto de Júnior iluminou-se. A mãe nunca me disse que eras piloto. As palavras atingiram Ethan como um martelo. A mãe nunca me disse, porque Maya não lhe tinha contado nada. Provavelmente queria apagar Ethan da história deles completamente. Só voei durante uns anos. Depois a vida meteu-se no caminho. Ele deu um passo mais perto. Mas és bom. A forma como lidaste com aquela emergência ontem, isso exige verdadeira perícia. As bochechas de Júnior escureceram-lhe. Orgulho e prazer misturavam-se. Obrigado. Voo desde os 14 anos. A mãe pagou-me as aulas no meu aniversário. Claro que sim, porque Maya era uma guerreira. Ela tinha dado tudo ao filho, mesmo quando não tinha nada. Queres levar-me a dar uma volta? As palavras escaparam antes que Ethan as pudesse deter. Quer dizer, se vais fazer um voo de teste de qualquer forma, poderia ser bom ter um segundo par de olhos. Júnior hesitou. Olhou para a zona de manutenção, onde Maya provavelmente estaria a trabalhar. Não sei se é boa ideia. Depois de ontem e de tudo, eu resolvo com a Clara. Ethan sacou do telemóvel. Isto é puramente profissional. Apenas 2 pilotos a garantir que a aeronave está segura. Era uma mentira. Nada naquilo era profissional. Mas Júnior assentiu lentamente. Está bem, sim. Vamos a isso. Eles subiram juntos. O céu estava limpo de novo, o oceano a cintilar lá embaixo. No ar, parte da tensão desapareceu. Voar era puro, simples. Lá em cima, não importava quem era o seu pai ou que erros tinha cometido. Apenas o manche na mão e o vento debaixo das pás. Então, disse Júnior pelo auscultador, o senhor e a minha mãe eram sérios, naquela altura? As mãos de Ethan apertaram os controlos. Muito sérios. Eu amava-a. O tempo presente escapou-lhe antes que o pudesse reter. Eu amava-a mais do que sabia expressar. O que aconteceu? Como poderia ele explicar 19 anos de arrependimento em poucas palavras? Fui estúpido. Pensei que tinha de escolher entre o amor e a responsabilidade. Escolhi mal. Júnior ficou em silêncio por um momento. Depois, ela ainda tem uma fotografia sua. Encontrei-a uma vez quando era miúdo. Ela não soube que eu a vi, mas ela tem. Numa caixa debaixo da cama. Algo se abriu no peito de Ethan. Maya guardava a fotografia dele. Depois de tudo, depois de todos estes anos,
Uma revoada de pássaros apareceu de repente. Estorninhos, dezenas deles, rodopiando numa nuvem escura, bem no seu caminho. Cuidado! Ethan gritou. Júnior puxou o manche para a direita. O helicóptero inclinou-se bruscamente. Os pássaros dispersaram-se à sua volta. Um borrão de asas e pânico. Um deles embateu no para-brisas. Um baque surdo e nauseante. Mas Júnior manteve o controle. Estabilizou-os. Guiou-os através da nuvem. Quando estavam fora de perigo, ambos os homens respiravam com dificuldade. Aquilo foi... Ethan começou. Por um triz. Júnior riu, trêmulo, mas genuíno. Demasiado perto. Salvaste-nos. Foi uma pilotagem excelente. Júnior olhou para ele. Olhou mesmo. E nos seus olhos, Ethan viu algo que lhe apertou o coração. Reconhecimento. Não de um estranho, mas de algo familiar. Algo partilhado. Sabes, disse Júnior lentamente, tu tens o mesmo hábito que eu. Quando estás nervoso, bates com o polegar esquerdo no manche. 3 vezes. Ethan olhou para baixo. Estava a fazê-lo naquele exato momento. 3 batidas rápidas. Um tique nervoso que tinha desde que aprendera a pilotar. Sim, disse ele suavemente. Tenho. Aterraram em silêncio. Um silêncio confortável, no entanto. Quando saíram, Ethan sentiu-se mais leve do que em anos. Aquele era o seu filho, o seu rapaz. E talvez, só talvez, ainda houvesse uma hipótese de fazer parte da sua vida. Então Maya apareceu. Atravessou a plataforma de aterragem a passos largos. A fúria irradiava de cada passo. Que diabo pensas que estás a fazer? Agarrou o braço de Júnior. Eu disse-te para ficares longe dele. Mãe, estávamos apenas a... Não me interessa. A voz dela quebrou-se. Tu não o conheces. Não sabes do que ele é capaz. Isso não é justo, Maya. Ethan deu um passo em frente. Não estou a tentar manipulá-lo. Só queria voar com o meu... Não. Ela apontou para ele. Não te atrevas a chamá-lo assim. Não tens esse direito. Júnior afastou-se dela. O que estás a esconder, mãe? Não estou a esconder nada. Estou a proteger-te. De quê? Dele? Júnior olhou entre eles. Ele é meu pai. Não posso eu decidir se o quero conhecer? Tu não percebes? Então explica-me. A voz dele subiu. Explica-me por que nunca me contaste. Por que me deixaste pensar que não tinha pai? Por que estás tão zangada com ele? O rosto de Maya desfez-se. Por um segundo, Ethan pensou que ela podia chorar, mas recompôs-se, aprumou-se, olhou o filho nos olhos. Porque o amei, e ele abandonou-me, e não vou deixá-lo partir-te o coração da mesma forma que partiu o meu. Ela virou-se e afastou-se. Júnior ficou imóvel a olhar para ela. Ethan quis estender a mão, para consolar o filho, para explicar que nunca quis partir o coração de ninguém. Mas as palavras não lhe saíam, porque Maya tinha razão. Ele tinha partido. Tinha-lhe partido o coração. E agora o filho estava apanhado no meio de uma dor que começou muito antes de ele nascer. Devo ir, disse Júnior baixinho. Preciso de pensar. Deixou Ethan sozinho na plataforma de aterragem. O sol batia forte. O oceano rebentava na costa. E Ethan Caldwell, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, sentiu-se o homem mais pobre do mundo. Naquela noite, Júnior não conseguia parar de pensar. O seu pequeno quarto parecia ainda mais pequeno do que o habitual. As paredes apertavam-no. A sua mente corria com perguntas que não tinham boas respostas. Tirou a velha caixa de ferramentas de debaixo da cama. A mãe guardava lá as coisas da família. Certidões de nascimento, boletins de notas antigos, fotos de quando ele era pequeno. Ele já a tinha vasculhado centenas de vezes, mas naquela noite olhou com olhos diferentes. No fundo, debaixo de tudo o resto, encontrou um envelope, amarelado pelo tempo. Os seus dedos tremeram ao puxá-lo para fora. A escrita na frente dizia, para Ethan. O coração parou-lhe. O seu nome, mas não a sua letra. A letra da mãe, de há muito tempo. Abriu-o. Lá dentro estava uma fotografia. A sua mãe, mais jovem do que ele alguma vez a vira. Ela sorria para a câmara, uma mão na barriga, uma barriga de grávida, e ao lado dela estava um homem com o braço à volta dos ombros dela. O Sr. Caldwell, Ethan Caldwell, com um ar feliz, com um ar apaixonado. Júnior ficou a olhar para a fotografia até os olhos lhe arderem. Aquilo era a prova real física de que tinham estado juntos, de que tinham sido felizes,
de que o pai tinha querido a mãe, uma vez. Então, o que aconteceu? Por que é que tudo se desfez? Enfiou a fotografia no bolso e saiu disparado do quarto. A mãe estava sentada no sofá a fingir que via televisão, mas os olhos dela estavam vermelhos. Tinha estado a chorar. Por que não me contaste? Levantou o envelope. Por que escondeste isto? O rosto de Maya perdeu a cor. Onde encontraste isso? Isso importa? Está endereçado a ele, ao Ethan. Alguma vez o ias enviar? Ia. Ela levantou-se. Mas depois soube que ele estava noivo de outra pessoa, uma jovem da alta sociedade que a família dele escolheu. Por isso guardei-o. Ele estava noivo? Durante uns 5 minutos. Ela riu com amargura. Cancelou o noivado 2 semanas depois, mas nessa altura eu já tinha decidido. Ele tinha feito a sua escolha. Eu faria a minha. Júnior olhou para a fotografia novamente, para os pais jovens e esperançosos e completamente inconscientes de como tudo se partiria. Devias ter me contado. Devias ter me deixado decidir se o queria conhecer. Eras uma criança. Já não sou. A sua voz ecoou nas paredes. Tenho 19 anos, mãe. A mesma idade que tu tinhas quando me tiveste. Se eras suficientemente velha para tomar decisões por nós os dois, então sou suficientemente velho para tomar as minhas próprias agora. Ela estendeu a mão para ele. Júnior, por favor. Preciso de apanhar ar. Agarrou nas chaves. Volto mais tarde. Aonde vais? Não sei. Ele já estava à porta. Para qualquer lado, menos para aqui. Conduziu sem rumo. Deixou o carro levá-lo por ruas vazias até acabar na praia. A mesma praia onde tinham aterrado ontem. Teria sido mesmo só ontem? Parecia que tinha sido há uma vida. Sentou-se na areia e observou as ondas. Tentou dar sentido a tudo. A sua vida inteira parecia uma mentira. Não porque a mãe tivesse mentido exatamente, mas porque tinha escondido a verdade. E a verdade e as mentiras nem sempre eram assim tão diferentes. O sol começava a nascer quando passos rangiam atrás dele. Imaginei que te encontraria aqui. Júnior não se virou. Conhecia aquela voz. A voz do pai. Como soubeste onde eu estava? Palpite feliz. Ethan Caldwell sentou-se ao lado dele. Não muito perto, apenas perto o suficiente. Era aqui que eu vinha quando precisava de pensar. Quando vivia aqui? Viveste aqui? Em Ocean View? Durante 2 anos, na faculdade. Ethan pegou num punhado de areia e deixou-o escorrer pelos dedos. Foi aqui que conheci a tua mãe. Ela estava na minha aula de engenharia. A pessoa mais inteligente da sala. Não levava desaforos de ninguém. Júnior quase sorriu. Isso soava a mãe. Apaixonei-me por ela em cerca de 3 segundos. Ethan continuou. Demorei 6 meses a convencê-la a sair comigo. Os melhores 6 meses da minha vida. A tentar impressioná-la. Então, o que aconteceu? Ethan ficou em silêncio por um longo momento. As ondas rebentavam. Gaivotas chamavam. O sol subia mais alto. O meu pai morreu. Deixou-me a empresa dele, as dívidas dele, as responsabilidades dele. Esfregou o rosto. Eu tinha 22 anos. Não sabia nada de negócios, mas tinha 200 funcionários a depender de mim. O nome da minha família para manter. Pensei que tinha de escolher. Entre a empresa e a minha mãe. Entre o dever e o desejo. Entre quem eu devia ser e quem eu queria ser. Ethan olhou para ele finalmente. Escolhi mal. Sei isso agora. Sabia-o naquela altura também. Mas pensei que teria tempo. Que ia arranjar a empresa, torná-la estável e depois voltava para ela. Para nós. Mas não voltaste. Tentei. Liguei. Escrevi. Ninguém respondeu. Quando finalmente voltei, ela tinha desaparecido. Os amigos dela não me queriam dizer onde. Contratei um detetive particular. Ele disse-me que ela tinha saído do país. A voz de Ethan embargou. Pensei que ela me odiava tanto que tinha fugido para longe de mim. Júnior tirou a fotografia. Entregou-a ao pai. Ethan pegou nela com as mãos trêmulas. Olhou para ela como se fosse uma relíquia sagrada. Onde arranjaste isto? Ela guardou-a. Todos estes anos. Num envelope com o teu nome. Ela estava grávida aqui. Ethan tocou na barriga de Maya na foto. Estava grávida de ti, eu não sabia. Deus, Júnior, se eu soubesse, teria feito diferença? A pergunta saiu dura, amarga. Terias voltado? Sim, sem hesitação. Sim, teria largado tudo. A empresa, o dinheiro, tudo. Por ti, por ela. Júnior queria acreditar nele, mas era difícil. Dizes isso agora,
mas não te importaste o suficiente para descobrir naquela altura. Tens razão. Ethan devolveu a foto. Não me importei. Fui um cobarde. Deixei que o orgulho e o medo me impedissem de lutar mais, e perdi 19 anos com o meu filho por causa disso. A palavra atingiu Júnior no peito. Filho. O pai chamou-lhe filho. Não pelo nome, não Júnior. Filho. Não podes compensar 19 anos, disse Júnior baixinho. Eu sei. Ethan levantou-se. Sacudiu a areia das calças. Mas talvez eu possa estar lá pelos próximos 19, se me deixares. Ele afastou-se. Deixou Júnior sozinho na praia, enquanto o sol pintava o céu de dourado e rosa. Júnior olhou para a fotografia novamente, para essa esperança nos rostos dos pais, para o futuro que tinham planeado e perdido. Talvez não fosse tarde demais para o encontrar novamente. Os dias arrastavam-se como xarope, lentos, pegajosos e desconfortáveis. Ethan aparecia no heliporto todas as manhãs. Não para voar, não para incomodar ninguém, apenas para estar lá. Ajudou o Tom e a Ruby a reparar um rotor danificado, consertou uma tubagem de combustível partida, voltou a ter óleo debaixo das unhas pela primeira vez em anos. Os trabalhadores observaram-no desconfiados ao princípio, o rico a fazer-se de operário com os mecânicos, mas ele trabalhava duro, não se queixava, aprendia os nomes deles e perguntava pelas suas famílias. Lentamente cederam. Maya evitava-o, fazia as suas pausas quando ele não estava por perto, almoçava no carro. Júnior observava a dança cuidadosa que eles faziam um à volta do outro e o coração doía-lhe. Eram como ímãs com a mesma polaridade, a afastar-se mesmo quando algo os puxava. Clara apanhou Maya numa tarde no escritório. Precisas de falar com ele. A voz de Clara era gentil, mas firme. E quero dizer, realmente falar. Não gritar, não fugir. Falar. Não tenho nada a dizer-lhe. Isso é uma mentira e nós as duas sabemos disso. Clara sentou-se na beira da secretária. Maya, conheço-te há 10 anos. Vi-te criar aquele rapaz sozinha. Vi-te trabalhar até cair para o lado para lhe dares uma boa vida. És uma das pessoas mais fortes que conheço. Então, por que me estás a dizer para ceder? Não te estou a dizer para ceder. Estou a dizer-te para parares de fugir. Clara cruzou os braços. Aquele homem lá fora está a tentar. Está a aparecer todos os dias. A sujar as mãos. A tentar reconquistar o que perdeu. O mínimo que podes fazer é ouvi-lo. Ele vai magoar o Júnior. Assim que a novidade passar, ele vai voltar para a sua vida luxuosa e esquecer-se de nós. Talvez. Ou talvez tenha mudado. As pessoas mudam, sabes? Crescem. Aprendem com os seus erros. Os olhos de Clara eram gentis. Não o castigues para sempre por ter sido jovem e tolo uma vez. Maya quis argumentar, mas as palavras não lhe saíam, porque uma parte dela, uma parte que ela tentava arduamente ignorar, queria que Ethan ficasse. Queria que ele provasse que ela estava errada. Queria acreditar em segundas oportunidades. Da janela, ela podia vê-lo a trabalhar com Tom numa pá de helicóptero. A camisa dele estava suja. O cabelo dele estava desgrenhado. Parecia mais o rapaz que ela tinha amado do que o homem que a tinha abandonado. Vou pensar nisso, disse ela finalmente. Clara sorriu. É tudo o que te peço. O evento de caridade aconteceu num sábado. Uma organização local angariava fundos para dar a crianças desfavorecidas passeios de helicóptero, para verem a cidade do alto, para as fazerem sentir especiais por um dia. Clara tinha voluntariado o heliporto para o evento. Júnior inscreveu-se para pilotar, assim como outros 3 pilotos. Mas na manhã do evento, um piloto ligou a dizer que estava doente. Preciso de outro voluntário, anunciou Clara à equipa. Alguém? Ethan deu um passo em frente. Eu faço-o. Maya, que estava a verificar equipamento ali perto, congelou. Não, sou certificado. Tenho mais de 1000 horas de voo. Ele olhou para Clara, não para Maya. Posso ajudar. Clara olhou entre eles. Maya? Todos os instintos gritavam para ela dizer não, para manter Ethan longe disto, longe das crianças, longe de Júnior. Mas Júnior falou. Deixa-o voar, mãe. Precisamos de ajuda. Ela não podia discutir com isso, não sem parecer mesquinha, não sem arruinar o dia para as crianças que já estavam a chegar, com os olhos brilhantes de excitação. Está bem, disse ela com dificuldade, mas farei as verificações de segurança da tua aeronave pessoalmente. Não quereria de outra forma, disse Ethan. O evento começou ao meio-dia.
Famílias alinhavam-se, crianças cheias de energia. Junior levou o primeiro grupo, 5 crianças e um pai nervoso. Ele foi brilhante com eles, paciente, divertido. Fez-os rir e esquecerem-se do medo. Ethan observava do chão. Orgulho e tristeza misturavam-se no seu rosto. Ele é bom com crianças, disse Clara, aparecendo ao lado dele. Ele herdou isso da Maya. Ela sempre foi melhor com as pessoas do que eu. Mas tem o teu sentido de humor, no entanto. Aquela ironia seca que te apanha de surpresa. Ethan sorriu. Sim? Ah, sim. Ainda na semana passada fez toda a equipa rir sobre... Clara parou. Bem, tu vais ouvir as piadas dele em breve. Quando foi a vez de Ethan, ele levou um grupo de crianças de 7 anos excitadas e uma menina muito calada. Ela sentou-se atrás, agarrada ao cinto de segurança, com os olhos arregalados de medo. Está tudo bem ter medo, disse Ethan através dos auscultadores. Eu estava aterrorizado na minha primeira vez lá em cima. A sério? A voz dela era minúscula. A sério. Mas depois percebi algo. Ter medo significa apenas que estás a fazer algo corajoso. O voo correu sem problemas. Ethan apontou pontos de referência, contou histórias, fez as crianças rir. E lentamente, a menina calada sorriu. Quando aterraram, ela estava a saltar no banco, a implorar para ir de novo. Maya observava do chão. Viu Ethan chocar a mão com as crianças enquanto saíam. Viu-o agachar-se ao nível da menina e dizer-lhe que ela era corajosa. Algo no peito dela quebrou-se. Apenas um pouco. Durante uma pausa, a aeronave de Junior teve um pequeno problema técnico. Uma luz do sensor a piscar. Não era perigoso, mas precisava de atenção antes do próximo voo. Junior comunicou pelo rádio do ar. O sensor de altitude está a falhar. Não sei o que se passa. Maya agarrou o rádio. Começou a guiá-lo através do diagnóstico, mas algo na leitura não fazia sentido. Ethan apareceu-lhe ao lado. Posso? Ela hesitou. Depois, entregou-lhe o rádio. Junior, é o Ethan. Tenta reiniciar o altímetro secundário. O interruptor está debaixo do painel esquerdo, ao lado do teu joelho. Percebido. Espera. Uma pausa. Depois. Funcionou. A luz está estável agora. Obrigado. De nada. Aterra devagar. Estás a ir muito bem. Quando Júnior aterrou em segurança sob os aplausos da multidão que esperava, saiu do avião a sorrir. Correu diretamente para Ethan e Maya. Foi incrível. Viram a cara daquela criança quando voamos sobre o porto? Ele falava com os dois. Naturalmente. Como se fossem ambos os pais dele. Como se aquilo fosse normal. A garganta de Maya apertou-se. Júnior parecia tão feliz, tão completo, com os dois ali. Talvez Clara tivesse razão. Talvez ela precisasse de parar de fugir. Naquela noite, Maya desceu às docas. Precisava de arejar a cabeça. O evento de caridade tinha revolvido sentimentos que ela tinha enterrado durante anos, passos atrás dela. Ela sabia quem era antes de se virar. Estás a seguir-me? Mas não havia raiva na sua voz. Apenas cansaço. Não. Às vezes eu também caminho por aqui. Ethan parou a poucos metros. Posso juntar-me a ti? Ou devo ir embora? Ela devia dizer-lhe para ir embora. Devia proteger o seu coração. Devia fugir. Em vez disso, ela disse, podes ficar. Caminharam em silêncio por um tempo. O cais rangia sob os pés. Barcos balançavam na água. O sol estava a pôr-se, pintando tudo de laranja e dourado. Foste bom com aquelas crianças hoje, disse Maya finalmente. Obrigado. Tu também. A forma como acalmaste aquele rapaz que quase teve um ataque de pânico, isso foi impressionante. Tive prática. O Júnior costumava ficar ansioso antes de voar. Aprendi a acalmá-lo. Fizeste um trabalho incrível a criá-lo. A voz de Ethan era suave. Ele é inteligente, gentil, confiante. Tudo o que eu não sou. Isso não é verdade. Não é? Ele parou de andar. Olhou para ela. Eu fugi quando as coisas ficaram difíceis. Tu ficaste. Tu lutaste. Tu deste-lhe uma vida. Eu não tive escolha. Tu tiveste todas as escolhas. Poderias ter... Ele parou. Começou de novo. Poderias ter desistido. Encontrado paz para ele. Construído uma vida diferente. Mas não o fizeste. Tu ficaste com ele. Ficaste com o meu filho. Mesmo que eu vos tivesse abandonado a ambos. A palavra abandonado pairou entre eles. Pesada. Verdadeira. Tentei encontrar-te, disse ela baixinho. Depois da graduação, fui à casa da tua família.
A tua mãe disse-me que estavas noivo, a casar, que eu era apenas uma aventura de faculdade que tu tinhas superado. Ethan ficou pálido. Ela disse-te isso? Grávida de 3 meses, à porta dela. E ela disse-me para ir embora antes que os vizinhos me vissem. Disse que eu estava a envergonhar a família. Meu Deus, Maya, eu não sabia, juro que não sabia. As mãos dele tremeram. O noivado durou 2 semanas. Foi ideia da minha mãe. Ela achou que eu precisava de estabilidade. Disse-lhe que estava apaixonado por ti. Ela disse que eu ia superar isso. Superaste? Superaste? Ele olhou para ela. Olhou mesmo para ela. E nos seus olhos, ela viu a verdade. Não, nem por um único dia, em 19 anos. A respiração dela prendeu-se. O pôr do sol pintava o rosto dele com uma luz quente. Ele parecia o rapaz que ela tinha amado. O rapaz que lhe tinha segurado a mão e prometido-o para sempre. Voltei para te encontrar, continuou ele, 6 meses depois da morte do meu pai, depois de ter estabilizado a empresa. Mas tu tinhas desaparecido. Os teus amigos disseram que tinhas saído do país. Contratei um detetive particular. Ele disse-me que te tinhas mudado para o Canadá. Eu estava na Califórnia. A voz dela quebrou-se. A trabalhar como mecânica num pequeno aeroporto, a criar o nosso filho, nunca saí do país. Então ele mentiu. Ele pegou no meu dinheiro e mentiu-me. Ethan levou as mãos ao rosto. Meu Deus, se eu soubesse, se eu tivesse procurado com mais afinco, não podemos mudar o passado. Ela deu um passo mais perto. Fizemos as nossas escolhas. Vivemos com elas. E agora temos de descobrir o que vem a seguir. O que queres que venha a seguir? Ela não respondeu de imediato. O oceano sussurrava contra o cais. Estrelas apareceram no céu uma a uma. Quero que o Júnior seja feliz, disse ela finalmente. Quero que ele conheça o pai. Se me puderes prometer que não o vais abandonar, que vais ficar mesmo quando for difícil, então talvez possamos encontrar um caminho. Prometo. Ele aproximou-se. Maya, passarei o resto da minha vida a consertar isto, a compensar o que perdi, o que nos custei. Não podes compensar 19 anos. Não, mas posso estar aqui pelos próximos 19, e pelos 19 depois disso. A mão dele estendeu-se, hesitou. Se me deixares. Ela devia afastar-se, devia proteger-se, devia lembrar-se de toda a dor, mas a mão dele era quente, e ela estava tão cansada de estar zangada. Ela pegou nela. Ficaram ali no cais de mãos dadas como adolescentes, a observar a lua nascer sobre a água. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Júnior chegou à casa tarde naquela noite. Encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, a olhar para o vazio. Ela parecia diferente de alguma forma, mais suave, mais triste, talvez ambos. Onde estiveste? Ela não parecia zangada, apenas curiosa, a estudar para o exame da minha licença comercial. Na biblioteca. Ele agarrou uma gasosa no frigorífico. E tu? Nunca estás acordada tão tarde. Não consegui dormir. Ele sentou-se à frente dela. Mãe, posso perguntar-te uma coisa? Sempre. Ainda o amas? O Ethan? A pergunta apanhou-a de surpresa. Ela abriu a boca. Fechou-a. Tentou de novo. Não sei, disse ela honestamente. Amo quem ele era. Odeio quem ele se tornou. E estou confusa sobre quem ele é agora. Ele está a tentar, mãe. A tentar mesmo. Eu sei. Ela estendeu a mão pela mesa. Pegou na mão dele. E se tu quiseres uma relação com ele, não te vou impedir. Prometo. Mesmo que me assuste. Por que te assusta? Porque tenho medo que ele te magoe, que te abandone, que te parta o coração da mesma forma que partiu o meu. Júnior apertou a mão dela. Já não sou uma criança, mãe. Consigo lidar com isso se ele for embora. Mas não consigo lidar com não o conhecer. Com não tentar. Ela acenou com a cabeça. Compreendo. Só tem cuidado, está bem? Protege o teu coração. E tu? Ele sorriu um pouco. Vais proteger o teu? Tarde demais para isso, murmurou ela. Mas havia quase um sorriso no rosto dela também. Ficaram sentados juntos na cozinha silenciosa. Mãe e filho, ambos a pensar no mesmo homem. Aquele que os tinha unido. Aquele que os tinha separado. Aquele que talvez, só talvez, os cozesse de volta numa totalidade. Na manhã seguinte, Tom e Ruby estavam novamente a bisbilhotar. Ethan ouviu-os do outro lado do hangar. Soubeste? Aquele tal Caldwell? Ele vale milhões. 1.000 milhões, Tom. Com M. Não pode ser. Pode ser. A minha prima pesquisou-o.
Ele é dono de metade do imobiliário comercial da região. Ethan fez uma careta. Esperava evitar aquela conversa, mas a mexeriquice espalhava-se rapidamente num local de trabalho pequeno. Júnior apareceu na porta do escritório, o rosto vermelho, zangado. É verdade? Exigiu ele. És mesmo bilionário? Não bilionário. Apenas... Ethan hesitou. Sim, tenho dinheiro. Muito dinheiro. E deixaste-nos lutar para sobreviver? A voz de Júnior elevou-se. Deixaste a mãe esgotar-se a trabalhar? Deixaste-nos viver num apartamento minúsculo enquanto tu tinhas mansões? Eu não sabia da tua existência, mas sabias da dela. Podias ter procurado melhor, tentado com mais afinco, feito algo mais do que sentar-te na tua cobertura luxuosa a ter pena de ti mesmo. Júnior, não, ele recuou. Não faças. Simplesmente não faças. Não estás a fazer isto porque te importas. Estás a fazer isto porque te sentes culpado. Queres comprar a tua entrada na minha vida, atirar dinheiro ao problema e fazê-lo desaparecer. Isso não é justo. Justo! Júnior riu asperamente. Nada nisto é justo. Ele saiu a passos largos. Ethan quis segui-lo, explicar, mas Maya apareceu, bloqueando o seu caminho. Deixa-o ir. A voz dela era fria. Ele precisa de espaço. Maya, juro, eu não estava a esconder o meu dinheiro. Eu apenas... Apenas o quê? Esqueceste-te de mencionar que és um dos homens mais ricos da cidade? Achas que somos assim tão estúpidos que não iríamos descobrir? Nunca pensei que fossem estúpidos. Pensei... Ele parou. Não sei o que pensei. Estava a tentar ser normal. Conectar-me sem que o dinheiro se metesse no caminho. O dinheiro está sempre no caminho, Ethan. Ela virou-se. Era assim há 19 anos. E é assim agora. Algumas coisas nunca mudam. Ela deixou-o ali, de pé. Através da janela, Ethan pôde ver Júnior a entrar no carro, a afastar-se rapidamente, demasiado depressa. Lucas apareceu ao lado dele. Bem, isso correu bem. Agora não, Lucas. Chefe, eu disse-lhe que isto seria complicado. Um homem rico aparece a dizer que é o pai há muito perdido de um miúdo pobre. É como um mau filme. Claro que eles estão desconfiados. Eles têm o direito de desconfiar. Devia ter-lhes contado antes. Provavelmente. Lucas entregou-lhe as chaves do carro. Mas martirizar este não vai ajudar. Vai procurar o miúdo, fala com ele, ser honesto. E se ele não me ouvir? Então continuas a tentar até que ele o faça. Não foi isso que me disseste? Que passarias o resto da tua vida a endireitar isto? Lucas empurrou-o para a porta. Bem, começa agora. Ethan encontrou Júnior num antigo aeródromo nos arredores da vila. O local estava abandonado, exceto por alguns helicópteros de treino. Júnior estava num deles, com o motor a funcionar, parecendo que podia descolar sem autorização. Ethan correu pelo campo, bateu na porta com força. Nem penses! Júnior olhou para ele através do vidro, mas desligou o motor. Saiu. O que queres? Quero falar contigo. Falar a sério. Sem mais fugas. Sem mais rodeios. Apenas a verdade. Está bem. Fala. Lamento. As palavras vieram do fundo do peito de Ethan. Lamento não ter procurado melhor. Lamento ter dinheiro e tu teres crescido com dificuldades. Lamento que a tua mãe tenha tido de ter 3 empregos enquanto eu vivia no luxo. Lamento ter perdido a tua primeira palavra, o teu primeiro passo, o teu primeiro voo. Lamento por tudo. A mandíbula de Júnior estava cerrada. Lamento não muda nada. Não, não muda. Mas é tudo o que tenho. Ethan aproximou-se. Perguntaste se estou a tentar comprar a minha entrada na tua vida. Não estou. Daria cada cêntimo que tenho se isso significasse recuperar os 19 anos que perdi contigo. Mas não posso. O dinheiro não pode consertar isto. Por isso, estou aqui. Apenas eu. Sem talonário de cheques. Sem influência. Apenas um pai que quer conhecer o filho. Por que agora? Por que depois de todo este tempo? Por que eu não sabia antes? A voz de Ethan embargou. Júnior, eu procurei a tua mãe. Tentei, mas eu era jovem e estúpido e desisti demasiado facilmente. Disse a mim mesmo que ela tinha seguido em frente, encontrado alguém melhor. Convenci-me de que era tarde demais. E depois vi-te naquele helicóptero e percebi. Não é tarde demais. Não pode ser. Não vou permitir que seja. Júnior virou-se. Os ombros tremiam. Vais apenas ir embora outra vez assim que te aborreceres. Assim que a novidade passar. Vais voltar para a tua vida real e esquecer-nos. Vendi a minha empresa. As palavras pairaram no ar.
Júnior virou-se bruscamente. O quê? Vendi a minha empresa. A maior parte dela, de qualquer forma. Guardei uma pequena parte para viver, mas já não a administro. Vou ficar em Ocean View, permanentemente. Por que farias isso? Porque tu estás aqui. A tua mãe está aqui. E passei 19 anos a construir um negócio que não significava nada. É tempo de construir algo que importa. A voz de Ethan tremia. Uma relação com o meu filho. Júnior olhou para ele, procurando mentiras, truques, qualquer sinal de que aquilo não era real. Não encontrou nenhum. Não sei como fazer isto, sussurrou Júnior. Não sei como é ter um pai. Não sei como ser um. Não para um de 19 anos. Ethan sorriu tristemente. Mas podemos descobrir juntos, se me deres uma oportunidade. O silêncio estendeu-se entre eles. A aurora rompia, pintando o aeródromo de dourado. Os pássaros cantavam. O mundo acordava. Está bem, disse Júnior finalmente. Uma oportunidade. Mas se estragares isto, não vou. Ethan tirou algo do bolso. O seu velho emblema de piloto. Aquele que usava quando aprendeu a voar. Aquele que guardara com carinho durante anos. Isto é para ti. Tu mereceste-o. Júnior pegou no emblema com as mãos trêmulas. Isto era teu e agora é teu. És o dobro do piloto que eu alguma vez fui. Mais corajoso? Melhor. Tudo o que eu queria ser. A voz de Ethan quebrou. Tenho tanto orgulho em ti, Júnior. Tanto orgulho. Júnior olhou para o emblema, depois para o pai. Depois lentamente sorriu. Foi a coisa mais bonita que Ethan alguma vez vira. Os dias que se seguiram sentiram-se diferentes, mais leves, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. Júnior começou a tomar café com Ethan todas as manhãs antes do trabalho. Sentavam-se no pequeno café perto do heliporto e falavam sobre voar, sobre a vida, sobre tudo e sobre nada. Maia observava à distância. Viu o filho rir das piadas do pai. Viu-os debruçarem-se sobre um guardanapo, a esboçar projetos de aeronaves. Viu a forma como o rosto de Júnior se iluminava quando Ethan elogiava algo que ele fizera. Doía, mas era uma boa dor. O tipo que vinha da cura, não da quebra. Uma noite, Ethan apareceu no apartamento dela com comida chinesa para fora. Trouxe comida a mais, disse ele quando ela abriu a porta. Pensei que me pudesses ajudar a comê-la. Ela devia dizer que não. Devia proteger o coração. Devia lembrar-se de todas as razões pelas quais aquilo era perigoso, mas a comida cheirava divinamente, e ela estava farta de comer sozinha. O Júnior está na casa de um amigo esta noite, disse ela, afastando-se para o deixar entrar. Eu sei. Ele disse-me. Claro que sim. Pai e filho estavam a falar agora. A falar a sério. Ela devia estar feliz com isso. Estava feliz com isso. Então, por que é que também a fazia sentir-se excluída? Comeram na sua pequena mesa da cozinha. Aquela que comprara numa loja em segunda mão há 10 anos. Aquela com a perna bamba que nunca conseguira consertar. De repente, ela apercebeu-se de como tudo parecia gasto, como pequeno, como diferente do mundo de onde Ethan vinha. Mas ele não pareceu notar. Ou se notou, não se importou. Apenas comeu os seus noodles chineses e perguntou como tinha sido o dia dela. A Clara está a falar em promover-me, disse ela. Posição de chefe de mecânicos, mais dinheiro, melhores horários. Isso é maravilhoso, tu mereces. Não é muito, não comparado a... Ela parou. Olhou para o prato. Comparado a quê? Nada. Esquece. Mas Ethan não deixou passar. Ias dizer, não muito comparado ao que tu tens. Não ias? Ela não respondeu. Não precisava. Maia. Ele estendeu a mão pela mesa. Parou pouco antes de tocar na mão dela. Não me importo com o dinheiro. Nunca me importei. O que me importava eras tu. O que me importa és tu. Presente. Importa. Não importava. O coração dela martelava contra as costelas. Não, sussurrou ela. Não o quê? Não digas coisas assim. Não me olhes assim. Não me faças ter esperança. Por que não? Por quê? Ela levantou-se. Começou a arrumar os pratos, embora não tivessem terminado de comer. Porque a esperança é perigosa. A esperança torna-nos estúpidos. A esperança faz-nos acreditar em coisas que não são reais. Eu sou real. Ele levantou-se também. Seguiu-a até a banca. Isto é real. É ou isto é apenas culpa? Estás a tentar consertar o que partiste? Talvez tenha começado como culpa, mas já não é isso. A voz dele era rouca, áspera.
Estou apaixonado por ti há 19 anos, Maya. Tentei esquecer-te. Tentei seguir em frente. Saí com outras mulheres, disse a mim mesmo que eras apenas uma memória. Mas não eras. Eras a única coisa real em toda a minha vida falsa. Ela agarrou a borda da banca. Os nós dos dedos ficaram brancos. Passei 19 anos zangada contigo, disse ela em voz baixa, odiando-te, usando esse ódio para me manter forte, para me manter em frente. Se eu parar de te odiar, o que me resta? Amor. Ele aproximou-se. Ela podia sentir o calor dele atrás dela. Resta-te amor. Tu também nunca paraste de me amar. Consigo ver nos teus olhos. És tão arrogante, mas não havia calor nisso. Eu tenho razão. Ela virou-se. Estavam a centímetros de distância. Ela podia contar as pestanas dele, ver as partículas douradas nos seus olhos castanhos, cheirar o seu perfume, algo caro que provavelmente custava mais do que a sua renda mensal. Isto é uma má ideia. Ela respirou. Provavelmente. Vamos apenas magoar-nos novamente. Talvez. Não consigo fazer isto, Ethan. Não consigo deixar-te entrar apenas para te ver ir embora. Não vou embora. A mão dele subiu. Envolveu a bochecha dela. Vendi a minha empresa, Maya. Comprei uma casa aqui, a 3 quarteirões da praia. Vou ficar. Compraste uma casa? 2 quartos, nada de luxuoso. Bem, mais luxuosa do que esta, mas não... Ele parou. Começou de novo. Estou a construir uma vida aqui. Uma vida real. Contigo. Com o Júnior. Se me quiseres. Lágrimas ardiam nos olhos dela. Não pode simplesmente aparecer depois de 19 anos e esperar. Não espero nada. Estou apenas a pedir uma oportunidade para provar que mudei, que cresci, que sei o que importa agora. O apartamento estava tão silencioso, apenas a respiração deles, o zumbido do frigorífico, o som distante das ondas através da janela aberta. Uma oportunidade, sussurrou ela. Ele sorriu, lento, caloroso e bonito. Depois, inclinou-se e beijou-a. Foi suave ao princípio, gentil, como se ele tivesse medo que ela se partisse. Mas ela não se partiu. Derreteu-se, abriu-se, beijou-o de volta com 19 anos de anseio, raiva e amor tudo misturado. Lá fora, a chuva começou a cair. Trovões ribombaram longe. A tempestade que se construíra durante todo o dia finalmente rebentou. Maya recuou. Espera, o que se passa? Isto. Ela gesticulou entre eles. Nós. O que estamos a fazer? Pensei que estava bastante claro. Não brinques. Falo a sério. O que acontece amanhã? Contamos ao Júnior? Fingimos que isto não aconteceu? Nós... Vamos com calma, disse Ethan. Descobrimos juntos, sem pressão, sem promessas que não consiga cumprir. Apenas... nós. A tentar. Ela queria dizer que sim. Queria cair nos braços dele e fingir que os últimos 19 anos nunca tinham acontecido. Mas a vida não era assim tão simples. Preciso de tempo, disse ela, para pensar, para processar. Isto está a acontecer tão depressa. O desapontamento brilhou no rosto dele, mas ele assentiu. Leva todo o tempo que precisares. Estarei aqui quando estiveres pronta. Ele saiu. Ela ficou na cozinha, com os dedos a tocar os lábios, sentindo-se novamente uma adolescente. Talvez esse fosse o problema. Já não eram adolescentes. Tinham história, cicatrizes, um filho. A vida real não vinha com recomeços, mas talvez, só talvez, viesse com segundas oportunidades. Amanhã chegou com sol. A tempestade tinha passado. Tudo parecia limpo e novo. Maya estava a verificar o correio quando encontrou a carta. Timbre oficial da empresa. O coração dela apertou antes mesmo de a abrir. Estimada Sra. Brooks, devido a uma reestruturação da empresa, a sua posição será realocada para as nossas instalações no porto. Tem 2 semanas para aceitar a transferência ou rescindir o seu contrato. Por favor, contacte os recursos humanos para discutir a assistência à realocação. As palavras ficaram borradas. Porto. Ficava a 800 quilômetros de distância. Outra região do país. Outra vida. Ela sentou-se pesadamente no sofá. Aquele emprego era tudo. Pagava a sua renda. Sustentava o Júnior na escola de aviação. Dava-lhe um propósito. Mas o porto? Isso significava deixar a única casa que Júnior alguma vez conhecera. Deixar o heliporto onde trabalhara durante uma década. Deixar Ethan, precisamente quando se tinham reencontrado. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Ethan. Café mais tarde? Ela olhou para a mensagem.
depois para a carta, depois de novo para a mensagem. Podia contar-lhe. Ele ofereceria ajuda. Provavelmente ofereceria comprar a maldita empresa inteira, se fosse isso que fosse preciso para a manter ali. E era exatamente por isso que não podia contar-lhe. Respondeu. Ocupada hoje. Fica para outra altura? Mas Ethan não era estúpido. Ele notou Maya a afastar-se. Notou as linhas de preocupação à volta dos olhos dela, a forma como ela evitava as suas chamadas. Ele apareceu no apartamento dela naquela noite. Bateu até que ela abriu. O que se passa? Sem saudação. Apenas preocupação. Nada. Estou bem. És uma péssima mentirosa, Maya Brooks. Sempre foste. Ele entrou sem ser convidado. Fala comigo. Ela queria. Deus, ela queria. Mas o orgulho manteve-lhe a língua presa. Ele viu a carta na mesa de centro. Pegou nela antes que ela pudesse impedi-lo. O rosto dele ficou pálido enquanto lia. Porto, disse ele secamente. É uma promoção. Melhor salário. Melhores oportunidades. Treta. Não é uma promoção. É uma transferência lateral. Na melhor das hipóteses. Ele olhou para ela. Não queres ir. Não importa o que eu quero. Preciso do emprego. Posso ajudar. Posso falar com a empresa. Usar as minhas ligações. Manter-te aqui. Não. A palavra saiu cortante. Dura. Não, Ethan. Não sou o teu caso de caridade. Não preciso que me resgates. Isto não é sobre resgate. É sobre... Sobre o quê? Tu a fazeres de herói? Tu a usares o teu dinheiro e poder para resolver os meus problemas? Ela pegou na carta de volta. Cuido de mim mesma há 19 anos. Não preciso que comeces agora. Isso é o orgulho a falar. Talvez seja. Talvez eu seja orgulhosa. Talvez precise de ser orgulhosa. Porque no minuto em que te deixo ajudar-me, torno-me dependente de ti. E no minuto em que sou dependente de ti, tu tens o poder de me destruir novamente. As palavras pairaram entre eles como vidro partido. O rosto de Ethan ficou cinzento. É isso que pensas? Que eu te destruiria? Fizeste-o uma vez. Eu tinha 22 anos. Cometi um erro. Um erro. E pedi desculpa. Mudei toda a minha vida. Que mais queres de mim? Eu quero. Ela parou. Pressionou as mãos contra o rosto. Não sei o que quero. Quero não ter medo. Quero confiar em ti. Quero acreditar que isto é real. Mas sempre que começo a acreditar, algo me lembra que tu és tu e eu sou eu. E talvez isso nunca vá funcionar. Então é isso? A voz dele quebrou. Vais fugir? Levar o Júnior e mudar-te 800 quilômetros só para me evitar? Não estou a evitar-te. Estou a proteger-me. De quê? De te amar. A confissão explodiu dela. De te amar e perder-te de novo. De te dar o meu coração apenas para que o possas partir. Não consigo, Ethan. Sobrevivi a perder-te uma vez. Não sobreviveria uma segunda vez. O silêncio caiu como neve, pesado e frio. Ethan moveu-se para a porta. Parou com a mão na maçaneta. Não vou a lado nenhum, Maya. Quer estejas aqui, no porto ou na lua. Não vou a lado nenhum. Isso é uma promessa. E quando estiveres pronta para acreditar, estarei à espera. Ele saiu. A porta clicou fechada atrás dele. Maya desabou no sofá e chorou até não ter mais lágrimas. Passaram 3 dias. Maya evitou toda a gente. Evitou o heliporto. Evitou Ethan. Até evitou as perguntas de Júnior com respostas vagas e sorrisos falsos. O aviso de tempestade surgiu numa quinta-feira. A tempestade Helena, elevada ao estatuto de quase furacão. Esperava-se que atingisse Ocean View naquela noite. Clara chamou todo o pessoal para proteger as aeronaves. Protocolo de emergência. Tudo tinha de ser amarrado, coberto, protegido. Maya apareceu com o seu equipamento de chuva. O vento já estava a aumentar. Nuvens escuras rolavam pelo céu como fumo. Júnior também estava lá. Assim como Ethan, trabalharam juntos num silêncio tenso, a proteger helicópteros, a fechar portas de hangar, a verificar as linhas de combustível. Todos fora até às 6. Clara gritou por cima do vento. É a sério! Esta tempestade vai ser má. Pelas 5:30, a maioria da equipa tinha partido. Mas Maya ficou. Mais uma aeronave para verificar. Um helicóptero de testes que estivera em inspeção. Ainda estava amarrado na baía aberta. Mãe, anda! Júnior chamou. Está a piorar. Mais 5 minutos. Só preciso de prender os rotores. Um trovão estalou por cima. O vento de repente duplicou de força. O helicóptero amarrado moveu-se.
Sacudiu-se contra os seus cabos. Maya correu na sua direção. Não, não, não! Um cabo partiu-se, depois outro. O helicóptero levantou-se ligeiramente, girando no vento. Maya, afasta-te dele! Ethan corria na direção dela, mas ela já estava a entrar. Se conseguisse ligar o motor, conseguiria controlá-lo, pousá-lo corretamente antes que o vento o destruísse. O que estás a fazer? A voz de Júnior ouviu-se no rádio. Sai daí! Consigo pousá-lo, apenas dá-me! O vento apanhou o helicóptero como um brinquedo, girou-o, levantou-o. O estômago de Maya afundou quando o chão desapareceu. Ela agarrou os comandos, lutou contra o vento. Mas aquilo não era como voar. Era como afogar-se no ar, sem controlo, sem estabilidade. Apenas caos. Maya! A voz de Ethan estalou no rádio. Não tentes lutar, apenas aguenta-me. Não consigo! O helicóptero girou, inclinou-se. Luzes de aviso piscavam por todo o lado. Não consigo controlá-lo. Um raio atingiu um ponto próximo. O rádio cortou. Maya estava sozinha na tempestade, girando em direção às falésias na orla costeira. Pensou em Júnior, em Ethan, em todas as coisas que nunca dissera, nunca fizera, nunca se permitira acreditar. Lamento, pensou, lamento tanto. No solo, Ethan e Júnior olhavam para o céu. O helicóptero era um ponto escuro contra nuvens ainda mais escuras, girando descontroladamente. Temos de fazer alguma coisa. Júnior agarrou o braço do pai. Temos de a ajudar. Vai para o teu helicóptero. Agora! Ethan já estava a correr. Eu levo o meu. Vamos lá encontrar juntos. Entraram apressadamente em aeronaves separadas. As mãos de Ethan tremiam enquanto ligava o motor. A tempestade tentava mantê-lo no chão. O vento fustigava as pás. A chuva batia no para-brisas. Mas Maya estava lá em cima, sozinha, assustada. Perdera-a uma vez por estupidez. Não a perderia novamente por cobardia. Júnior, ouves-me? Ele falou para o rádio. Estou aqui. Estou a seguir a tua liderança. Mantém-te no meu flanco direito. Mantenha a tua altitude estável. Vamos encontrá-la e trazê-la para casa. Descolaram para o inferno. A tempestade agarrou-os imediatamente. Sacudiu-os. Tentou atirá-los de volta para baixo. Mas Ethan voava há 20 anos. E Júnior herdara a sua habilidade e a teimosia da mãe. Juntos, atravessaram o vento e a chuva. Ali! A voz de Júnior estalou. Às 3 horas! Perto das falésias! Ethan viu-o. O helicóptero de testes girando lentamente, a derivar em direção às rochas. Uma rajada errada e Maya cairia. Vou em frente! Ele avançou. O vento empurrou de volta. O seu helicóptero gemeu, trepidou, mas ele manteve-se firme. Através do para-brisas encharcado pela chuva, ele podia ver o rosto de Maya. Pálido, aterrorizado, bonito. Aguenta! Ele falou para o rádio, sem saber se ela o podia ouvir. Estou a ir ter contigo. Tenho um cabo pronto. Júnior manobrou por cima. Ele era brilhante. Insano, mas brilhante. Baixou um cabo em direção ao helicóptero de Maya. Maya viu-o. Abriu a porta. O vento tentou sugá-la para fora. Ela agarrou o cabo com ambas as mãos. Engata-o nos teus esquis de aterragem, gritou Ethan. Rebocamo-lo para baixo. Ela assentiu. Trabalhou depressa. Os dedos dela estavam molhados, a tremer, mas conseguiu prender o cabo. Consegui. A voz dela ouviu-se, fraca, mas clara. Estou presa. Júnior, puxa-o devagar, eu guio por baixo. Pai e filho trabalharam juntos. Ethan por baixo a estabilizar, Júnior por cima a puxar, e Maya no meio, confiando em ambos para a salvar. As falésias aproximavam-se, mais perto, 15 metros, 12, 9. Mais depressa. A voz de Ethan era rouca. Puxa mais depressa. Júnior puxou. O cabo gemeu. O helicóptero de Maya levantou-se ligeiramente. Começou a afastar-se das rochas. 6 metros, 4,5, 3. Passaram as falésias por meros centímetros. Pousa-o no campo aberto. A voz de Clara ouviu-se. Ela estava na torre de controlo, a observar com binóculos. A oeste, longe dos edifícios, trouxeram Maya para baixo como uma folha numa linha. Gentil, cuidadoso. Os seus esquis tocaram a relva. Assentou. Ethan aterrou ao lado dela. Júnior aterrou do outro lado. Ambos correram pela chuva, sem se importarem com raios ou vento
ou qualquer outra coisa, exceto chegar a ela. Maya saiu com as pernas a tremer. Caiu de joelhos. Ethan chegou a ela primeiro. Puxou-a para os seus braços. Ela estava encharcada, a tremer, viva. Estás bem? Sussurrou ele contra o cabelo dela. Estás bem? Estás bem? O Júnior atirou-se para os braços de ambos. Abraçou os pais com força. Nunca mais façam isso. Nunca mais me assustem assim. Abraçaram-se enquanto a tempestade rugia. 3 pessoas que estiveram separadas demasiado tempo, finalmente juntas, finalmente inteiras. Procuraram abrigo no hangar da manutenção. A Clara trouxe cobertores. O Tom fez café. A Ruby continuava a verificar se a Maya tinha ferimentos, embora ela insistisse que estava bem. Não estava bem. Estremecia tanto que os dentes batiam. O Ethan envolveu outro cobertor à volta dos seus ombros. Sentou-se ao lado dela. Não disse nada. Apenas ficou perto. O Júnior andava de um lado para o outro. Foi a coisa mais estúpida que alguma vez fizeram. Podiam ter morrido. Eu sei, disse a Maya baixinho. Desculpa, desculpa. A voz dele falhou. Desculpa. Mãe, quase te perdi. Eu sei, meu amor, eu sei. Ela estendeu os braços. Ele veio ter com ela como se tivesse 5 anos outra vez. Deixou-a abraçá-lo. Desculpa, não estava a pensar com clareza. Por cima da cabeça do Júnior, ela olhou para o Ethan. Olhou-o mesmo. O rosto dele estava pálido. As mãos ainda tremiam. Parecia ter envelhecido 10 anos. Obrigada, ela murmurou sem som. Ele abanou a cabeça. Não me agradeças. Apenas fica viva. A tempestade uivava lá fora. Lá dentro estavam seguros. Juntos. Isso era tudo o que importava. Quando o Júnior finalmente se acalmou, a Clara mandou-o para casa com o Tom. A tua mãe precisa de descansar. Volta amanhã. O Júnior hesitou. Olhou para os pais. Vão cuidar dela? Sim, disse o Ethan. Prometo. Depois de o Júnior sair, o hangar pareceu maior, mais vazio. Apenas o Ethan e a Maya e o eco da chuva no telhado de metal. Estou com medo, disse a Maya de repente. Da tempestade? Distro, de nós. Ela puxou o cobertor com mais força. Quando estava lá em cima, a girar sem controlo, tudo o que conseguia pensar era: desperdicei 19 anos a zangar-me, 19 anos a afastar-te. E para quê? Por orgulho? Por medo? Maya, não acabei. Ela virou-se para o encarar. Tive tanto medo de te perder de novo que nunca me permiti ter-te. Mas quando pensei que ia morrer, percebi. Prefiro ter-te e perder-te do que nunca te ter. Ele prendeu a respiração. O que estás a dizer? Estou a dizer que parei de fugir. Parei de ter medo. Parei de deixar o passado controlar o meu futuro. Ela pegou na mão dele. Recebi a carta sobre Coimbra e ia aceitá-la. Ia fugir em vez de arriscar o meu coração. Mas isso não é viver. É apenas sobreviver. E estou cansada de sobreviver. Não tens de aceitar esse trabalho. Eu posso... Eu sei que podes ajudar. Eu sei que comprarias a empresa inteira se eu pedisse. Mas eu não quero que o faças. Ela sorriu. Eu quero descobrir as coisas sozinha. Talvez conseguir um empréstimo para abrir a minha própria oficina. Talvez associar-me a Clara. Ainda não sei. Mas sei que não vou embora. Não mais. Por que não? Porque tu estás aqui. O Júnior está aqui. O meu coração inteiro está aqui. Ela acariciou o rosto dele. Eu amo-te, Ethan Caldwell. Nunca deixei de amar. E parei de fingir que sim. Ele beijou-a então, profundo e desesperado e real. Como se estivesse a afogar-se e ela fosse o ar. Como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. Porque ela era. Eu amo-te. Ele sussurrou entre beijos. Meu Deus, Maya, eu amo-te tanto. Mostra-me. Ela puxou-o para mais perto. Mostra-me que vais ficar. Mostra-me que isto é real. Vendi a minha empresa. Comprei uma casa. Estou a aprender a ser pai. O que mais posso fazer? Apenas fica. A voz dela falhou. Apenas fica comigo. Através das tempestades. Através do medo. Através de tudo. Apenas fica. Sempre. Ele prometeu. Pelo resto da minha vida, eu fico. A tempestade lá fora começou a diminuir. O vento acalmou. A chuva suavizou para um bater gentil. Dentro do hangar, 2 pessoas que estiveram perdidas por 19 anos finalmente encontraram o caminho para casa, um para o outro. A semana após a tempestade pareceu um despertar de um sonho longo e mau. A Vila da Vista Mar limpou os escombros.
Consertou janelas partidas. Replantou árvores arrancadas. A cidade inteira uniu-se, vizinho a ajudar vizinho, estranho a ajudar estranho. No heliporto as coisas também estavam diferentes, melhores, mais leves. A Maya e o Ethan trabalhavam lado a lado, a reparar aeronaves danificadas na tempestade. As mãos deles roçavam quando passavam ferramentas. Os olhos deles encontravam-se por cima de peças de motor, pequenos sorrisos, toques suaves, nada dramático, apenas real. O Júnior observava-os com um sorriso que não conseguia esconder totalmente. Vocês os dois estão esquisitos, anunciou ele uma tarde. Esquisitos como? Perguntou a Maya, sem levantar os olhos do rotor que estava a consertar. Esquisitos como adolescentes, a corar e a rir e a fazer olhinhos. Eu não faço olhinhos, protestou o Ethan. Faz absolutamente, chamou a Clara do outro lado do hangar. É adorável e nauseante ao mesmo tempo. Todos riram, até o Ethan. O som encheu o espaço como música. Mais tarde, quando estavam sozinhos, o Ethan chamou a Maya à parte. Tenho algo para te mostrar. Consegues fazer uma pausa? Não devia. Estamos atrasados com... Vão ser 20 minutos. Por favor? Ela viu algo nos olhos dele. Algo nervoso e animado e um pouco assustado. Está bem. 20 minutos. Conduziram pela cidade no seu carro. Não o carro com que ele tinha chegado. Um sedã normal, fiável, prático. A Maya notou que ele tinha mudado em pequenas coisas. Usava jeans mais do que fatos. Comia em tascas em vez de restaurantes chiques. Parava de verificar o telemóvel a cada 5 minutos. Ele estava a esforçar-se, a tentar realmente construir uma vida diferente. Pararam numa casa a 3 quarteirões da praia. Pequena, 2 andares, pintura azul com guarnições brancas, uma pequena varanda, um quintal que precisava de trabalho, mas tinha potencial. É isto, disse o Ethan baixinho. A minha casa. Comprei-a na semana passada. A Maya olhou para a casa. Olhou mesmo. Não era uma mansão. Não era impressionante nem ostensiva. Era apenas um lar de verdade. Precisa de pintura, continuou o Ethan falando rápido, e a cozinha está desatualizada, e o telhado provavelmente precisa de ser substituído em breve, mas tem boa estrutura, e há uma oficina na garagem que pensei, talvez pudesses usar. Se quisesses começar o teu próprio negócio, sem pressão, apenas uma ideia. Ela virou-se para ele. Compraste uma casa com uma oficina para mim? Comprei uma casa perto de ti. A oficina foi apenas sorte. Ele sorriu nervosamente. Queres ver por dentro? Era bonita. Não chique, mas acolhedora. Chão de madeira. Janelas grandes. Uma cozinha que cheirava a tinta fresca. 2 quartos no andar de cima e um pequeno escritório com vista para o oceano. O que achas? Perguntou o Ethan. A Maya andou pelos quartos lentamente, tocando nas paredes, olhando pelas janelas, imaginando uma vida ali, imaginando acordar com vistas para o oceano e adormecer com o som das ondas. Imaginando acordar ao lado do Ethan. Acho que é perfeita, disse ela finalmente. O rosto inteiro dele iluminou-se. Mesmo? Mesmo. Ela aproximou-se dele. Acho que fizeste bem. Tive boa motivação. Ele envolveu-a pela cintura. Queria construir algo real. Algo que te fizesse querer ficar. Eu já te disse que fico. Eu sei. Mas queria que soubesses que estou a falar a sério. Isto não é um jogo ou uma fase. Esta é a minha vida agora. Tu és a minha vida agora. Ela beijou-o. Suave e doce e cheia de promessa. Mostra-me a oficina. A garagem tinha sido convertida num belo espaço de trabalho. Chão de cimento limpo, excelente iluminação. Bancadas de ferramentas ao longo das paredes, espaço para equipamento. A Clara ajudou-me a projetá-la, admitiu o Ethan. Ela disse-me o que uma boa oficina mecânica precisa. Tentei acertar em tudo. Os olhos da Maya ardiam com lágrimas. Isto deve ter custado... Não. Ele tocou na sua bochecha. Não penses em dinheiro. Pensa em possibilidades. Pensa no que podes construir aqui. O teu próprio negócio. O teu próprio futuro. Não estou a tentar controlar-te ou tornar-te dependente. Estou a tentar dar-te opções. Por quê? A voz dela saiu num sussurro. Por que fazer tudo isto? Porque eu amo-te. Porque te devo 19 anos de apoio que não te dei. Porque quero que tenhas tudo o que mereces. Ele puxou-a para perto. E porque ver-te seguir os teus sonhos é a coisa mais bonita que consigo imaginar. Ela chorou então. Lágrimas de alegria. Lágrimas de gratidão.
Lágrimas pela rapariga que tinha sido e pela mulher que se tinha tornado, e pelo futuro que finalmente parecia possível. Naquela noite, a Maya e o Ethan contaram tudo ao Júnior, sobre a casa, sobre a oficina, sobre os seus planos para realmente tentar esta relação. Sentaram-se à mesa da cozinha da Maya, os três, e conversaram até a meia-noite. Então, vais mesmo ficar? Perguntou o Júnior ao pai. Não te vais aborrecer e ir embora? Vou mesmo ficar. Vendi a minha empresa, comprei uma casa. Estou a construir uma vida aqui. O Ethan olhou para a Maya, depois de volta para o filho. Estou a construir uma vida convosco, com os dois, se me quiserem. O Júnior ficou em silêncio por um momento. Depois, tenho condições. Está bem, disse o Ethan com cuidado. Primeiro, nada de mais mentiras. Nada de mais segredos. Falamos sobre tudo, até sobre as coisas difíceis. Concordo. Segundo, tens de vir ao meu exame de licença no próximo mês, e ao meu primeiro voo comercial, e a todas as coisas importantes daqui para a frente. Estarei lá, prometo. Terceiro, a voz do Júnior ficou mais suave. Tens de me ensinar sobre o meu avô. O teu pai, nunca o conheci, mas quero saber de onde venho, de ambos os lados. Os olhos do Ethan brilharam. Teria a honra. E quarto, o Júnior olhou para a mãe. Ambos têm de parar de ter medo. Eu não sou uma criança. Não têm de me proteger da vossa relação. Se amam, apenas amem-se. Eu consigo lidar com isso. A Maya riu entre lágrimas. Quando é que ficaste tão sábio? Tive um bom professor. Ele pegou nas mãos de ambos. Os dois cometeram erros, mas estão aqui agora, estão a tentar. Isso é o que importa. Sentaram-se juntos em silêncio confortável. Uma família. Não perfeita, mas real. Finalmente inteira. 2 semanas depois, a Clara reuniu a equipa do heliporto no hangar principal. Tenho um anúncio a fazer, disse ela. Como sabem, a tempestade danificou várias das nossas aeronaves. As reparações são caras. A empresa está a considerar fechar esta localização. Murmúrios preocupados ondularam pela multidão. No entanto, continuou a Clara com um pequeno sorriso, recebemos uma oferta generosa. Alguém quer comprar as instalações e transformá-las em algo novo, uma escola de aviação e serviço de fretamento. Pediram-me para continuar como diretora de operações. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Quem estava a comprar? O que aconteceria aos seus empregos? Seriam todos despedidos? A Clara levantou a mão. Os novos proprietários querem manter todos os que quiserem ficar. Na verdade, estão a planear contratar mais pessoal. Acreditam neste lugar, nesta comunidade. Ela fez uma pausa. Maya e Ethan Jr. gostariam de dizer algumas palavras? Os três levantaram-se. O coração da Maya batia forte. Estiveram a planear isto durante dias, mas dizê-lo em voz alta tornava-o real. Estamos a comprar o heliporto, disse o Ethan simplesmente. A Maya, o Júnior e eu, parceiros iguais. Vamos transformá-lo na Brooks Air, uma escola de aviação, serviço de fretamento e instalações de manutenção. Brooks Air? Perguntou o Tom. Como em Brooks, o nome da Maya? É o nome do Júnior também, disse a Maya. E representa o que queremos construir. Um lugar onde qualquer um pode aprender a voar, independentemente da sua origem. Onde crianças que sonham com o céu podem tornar esses sonhos realidade. Estamos a oferecer bolsas de estudo, acrescentou o Júnior, ganhando confiança na voz. Para crianças desfavorecidas, para pais solteiros, para qualquer um que tenha a paixão, mas não o dinheiro, porque todos merecem uma chance de voar. A equipa irrompeu em aplausos. A Ruby limpou os olhos. O Tom aplaudiu com tanta força que as mãos ficaram vermelhas. A Clara sorriu como uma mãe orgulhosa. Quando começamos? Alguém chamou. Hoje, disse a Maya. Se estiverem dispostos, temos muito trabalho a fazer. O mês seguinte passou num turbilhão de tinta, papelada e planeamento. Repintaram os hangares, instalaram novos equipamentos, construíram salas de aula para a escola de terra, criaram uma sala de convívio onde os alunos podiam estudar e os pilotos podiam descansar entre voos. O Júnior liderou o design do currículo. O Ethan cuidou do lado empresarial, licenciamento, seguros, marketing. A Maya supervisionou todas as operações mecânicas e contratou mais 2 mecânicos. Trabalhavam do amanhecer até o anoitecer. Caíam na cama exaustos. Acordavam entusiasmados para começar de novo. Uma noite, o Ethan encontrou a Maya sozinha na oficina da sua casa.
Ela passava cada vez mais tempo lá, movendo lentamente as suas ferramentas, reclamando o espaço como seu. Olá, disse ele suavemente. É tarde. Devias descansar. Estou quase a acabar esta linha de combustível. Só preciso de... Ela parou. Olhou para ele. O quê? Nada. Apenas a ver-te trabalhar. Ele encostou-se ao batente da porta. És linda quando estás concentrada. Ela riu. Estou coberta de massa. Mesmo assim, linda. Ela pousou as ferramentas. Caminhou até ele, envolveu-o pela cintura. Obrigada. Pelo quê? Por isto. Pela oficina. Pela Brooks Air. Por me dares espaço para construir algo que é meu. Nosso, ele corrigiu. É nosso. De nós, os três. Nosso, ela concordou. Depois, mais suave. Nunca pensei que seria tão feliz. Nunca pensei que teria uma segunda chance para... tudo. Eu também não. Ele beijou-lhe o topo da cabeça. Mas não a vou desperdiçar. Nem um único dia. Ela afastou-se para o olhar. Muda-te para cá comigo. O quê? Muda-te para cá comigo. Para o meu apartamento. Ou eu mudo-me para cá. Não me importo qual. Mas estou cansada de dormir sozinha. Cansada de dizer boa noite à minha porta e de te ver partir. Muda-te para cá comigo. O coração do Ethan batia forte. Tens a certeza? E o Júnior? O Júnior tem 19 anos. Ficará bem. Ela sorriu. Na verdade, ele sugeriu isso. Disse que ver-nos a dançar à volta um do outro era exaustivo. Ele disse isso? Ele disse isso. O Ethan riu. Pegou nela e rodopiou-a. Sim, sim, absolutamente sim. Decidiram-se pela casa dele. Mais espaço. Melhor localização. E a Maia adorava a vista para o oceano. O Júnior ajudou-os a mudar as coisas da Maia num sábado. Trabalharam juntos, carregando caixas e móveis, discutindo de brincadeira sobre onde as coisas deviam ficar. O sofá fica melhor junto à janela, insistiu a Maia. Mas aí não se pode ver a televisão, apontou o Júnior. Não precisamos de televisão quando temos aquela vista. Mãe, precisamos absolutamente de televisão. Para coisas importantes, como futebol. Tu nem gostas de futebol. Estou a tentar criar laços com o meu pai. O Ethan riu tanto que teve de se sentar. Isto era família. Isto era lar. Não os móveis, ou a casa, ou as coisas, mas as pessoas. O amor. As discussões ridículas sobre a disposição do sofá. Naquela noite, depois de o Júnior sair, o Ethan e a Maia sentaram-se na varanda a ver o pôr do sol. Não consigo acreditar que isto é real, disse a Maia. Às vezes, tenho medo de acordar e que seja tudo um sonho. É real. Ele envolveu-a nos braços por trás. Nós somos reais. Amo-te. As palavras vinham facilmente agora. Sem medo, sem hesitação. Apenas verdade. Eu também te amo. Ele virou-a. Maia Brooks, tu és a melhor coisa que me aconteceu. Antes, agora e para sempre. Ela beijou-o enquanto o sol desaparecia no oceano, enquanto o céu se tingia de rosa, laranja e dourado, enquanto o mundo inteiro brilhava com possibilidades. A grande inauguração da Brooks Air aconteceu numa perfeita manhã de sábado. Metade da cidade apareceu, famílias com crianças entusiasmadas, adolescentes a sonhar com a escola de voo, donos de negócios locais a apoiar o novo empreendimento. Até o presidente da Câmara Municipal veio cortar a fita. A Maia estava com o Ethan e o Júnior em frente ao hangar principal. A nova pintura brilhava. A placa, Brooks Air em letras elegantes, captava a luz do sol. Prontos? Perguntou a Clara, segurando umas tesouras enormes. Prontos, disseram eles juntos. A fita caiu. Aplausos irromperam. As crianças correram para visitar os helicópteros. Os adultos perguntaram sobre serviços de fretamento e lições de voo. Era um caos. Era lindo. Era tudo o que tinham sonhado. O Júnior fez um pequeno discurso para a multidão. A sua voz estava firme, confiante. A Brooks Air não é apenas um negócio. É uma promessa de que o céu pertence a todos, que os sonhos não exigem dinheiro, estatuto ou uma família perfeita. Apenas coragem, apenas coração, apenas a vontade de tentar. Ele olhou para os pais. A minha mãe ensinou-me isso. Ela criou-me sozinha, trabalhou em 3 empregos, nunca desistiu. Ela mostrou-me que força não é nunca cair, é levantar-se. Os olhos da Maia encheram-se de lágrimas. E o meu pai... O Júnior fez uma pausa. O meu pai ensinou-me que nunca é tarde para acertar as coisas,
que os erros não te definem. O que fazes depois do erro, isso te define. Ele podia ter ficado longe. Podia ter deixado o orgulho impedi-lo de fazer parte da minha vida. Mas não o fez. Ele apareceu. Ele ficou. Ele provou que o amor é uma escolha que se faz todos os dias. O Ethan teve de desviar o olhar. Não podia deixar a multidão vê-lo chorar. Então, sejam bem-vindos a Brooks Air, onde as segundas chances levam voo, onde as famílias se unem, onde o céu é apenas o começo. Mais aplausos, mais vivas. O Júnior desceu e os pais envolveram-no num abraço. Isso foi perfeito, sussurrou Amaya. Quis dizer cada palavra, disse o Júnior. Passaram o dia a fazer visitas e a responder a perguntas. O Tom e a Ruby fizeram voos de demonstração. A Clara tratou da papelada para novos alunos. O Ethan encantou potenciais investidores. E a Maya? A Maya movia-se por tudo aquilo com um sorriso que não a abandonava. Isto era dela e da sua família. Algo que tinham construído juntos. Algo real, duradouro e bom. Enquanto o sol começava a pôr-se, fizeram um último voo. Os três. A Maya, o Ethan e o Júnior, voando informação sobre a Vila da Vista Mar, sobre as praias, os edifícios e o heliporto que os tinha unido. Isto é perfeito, disse a Maya pelo auricular. Mesmo aqui, mesmo agora, este momento. Sim, concordou o Júnior. Realmente é. Quem me dera que pudéssemos ficar aqui em cima para sempre, disse o Ethan. Não podemos ficar em cima para sempre, respondeu a Maya, mas podemos continuar a voltar, juntos. Isso é o que família significa. Não ficar num momento perfeito, mas criar novos, uma e outra vez. Voaram até o céu ficar roxo, até as estrelas aparecerem, até a cidade lá embaixo cintilar com luzes. Depois voltaram para casa, juntos. 3 meses depois, numa noite tranquila de novembro, o Ethan fez o jantar. Nada de chique, apenas esparguete e salada. Mas ele andava a praticar. Queria melhorar nas coisas simples, nas coisas do dia a dia que faziam de uma casa um lar. O Júnior estava lá como acontecia muitas vezes atualmente. Tinha se mudado para o quarto de hóspedes da casa. Não permanentemente, mas com frequência suficiente para que o tivessem começado a chamar de o quarto dele. Comeram juntos à mesa da cozinha, a mesma do antigo apartamento da Maya. Ela insistira em trazê-la, perna bamba e tudo. Dizia que tinha boas recordações. Recebi os resultados da minha licença comercial hoje, disse o Júnior casualmente. A Maya e o Ethan pararam de comer. Ah, então? Perguntou a Maya. Passei. O seu sorriso era enorme. Melhores notas da minha turma. Sou oficialmente um piloto comercial. Saltaram juntos, abraçaram-no, congratularam-no. A Maya chorou lágrimas de alegria. O Ethan continuou a dar-lhe palmadas nas costas. Tenho tanto orgulho em ti, disse o Ethan com a voz embargada. Tanto orgulho. Não teria conseguido sem vocês, nenhum dos dois. O Júnior olhou para eles. Sabem disso, certo? Mãe, tu deste-me a base, a ética de trabalho, a crença de que podia fazer qualquer coisa. E pai, tu deste-me a confiança, o conhecimento técnico, o empurrão de que precisava para acreditar em mim mesmo. Fizeste isso sozinho, disse a Maya com firmeza. Nós apenas te apoiamos. O talento, a dedicação, o coração, isso é tudo teu. Celebraram com gelado e piadas terríveis e risadas que ecoavam pela casa. Mais tarde, depois de o Júnior sair para se encontrar com amigos, o Ethan e a Maya sentaram-se na varanda. O oceano sussurrava na escuridão. As estrelas espalhavam-se pelo céu como diamantes. Conseguimos, disse a Maya suavemente. Nós realmente conseguimos. Criamos um miúdo incrível. Construímos um negócio. Encontramos o caminho de volta, um para o outro. Tu fizeste a maior parte, disse o Ethan. Eu só apareci no fim. Apareceste quando importava. Isso é o que conta. Ela encostou-se a ele. Eu costumava pensar que o amor era sobre grandes gestos, promessas dramáticas, grandes momentos. Mas não é. É isto. É sentar numa varanda, fazer o jantar, celebrar o sucesso do teu filho. É escolher-se um ao outro todos os dias. Eu escolho-te, disse o Ethan. Todos os dias, pelo resto da minha vida. Bom, ela beijou-o. Porque estás preso a mim agora. A melhor armadilha em que já caí. Sentaram-se em silêncio confortável. Duas pessoas que tinham estado quebradas e perdidas e com medo.
Duas pessoas que tinham encontrado o caminho de volta uma para a outra através de tempestades, dor e perdão. Duas pessoas que tinham aprendido que o amor não morre, apenas espera, paciente e teimoso e forte, à espera do momento em que os corações estão finalmente prontos para tentar novamente. 6 meses depois, a Brooks Air prosperava. Tinham 40 alunos matriculados, 5 pilotos a tempo inteiro, 8 funcionários de apoio. O serviço de fretamento estava lotado todos os fins de semana. E o programa de bolsas de estudo? 10 crianças estavam a aprender a voar de graça. Crianças que nunca sonhariam ter esta chance. Rapazes como o Júnior já tinham sido assim. Rapazes que só precisavam que alguém acreditasse neles. Numa noite amena de maio, a família alargada da Brooks Air reuniu-se para jantar em casa. A Clara e o marido, o Tom e a Ruby, o Lucas, que se tornara amigo de todos, até o presidente da Câmara, que já era cliente habitual. Jantaram na varanda. Peixe fresco que o Ethan tinha aprendido a grelhar, salada da horta da Maia, vinho e risos e histórias que ganhavam mais e mais cor a cada vez que eram contadas. O Júnior levantou-se para fazer um brinde. As segundas oportunidades, disse ele, erguendo o copo. A família, a coragem de perdoar, a força de mudar, e ao amor, aquele amor verdadeiro que não se rende, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A Brooks Air, alguém exclamou. A nós, acrescentou outra pessoa. Ao céu, gritou o Tom um pouco ébrio. Todos riram e brindaram. A Maia olhou à sua volta para as pessoas reunidas na sua varanda. Na sua varanda, na sua casa, com a sua família. Esta vida que ela construíra de pedaços partidos. Sentiu a mão do Ethan procurar a dela por debaixo da mesa. Sentiu o ombro do Júnior roçar no seu. Sentiu o ar ameno da noite e o som das ondas do mar e o amor que preenchia cada canto daquele espaço. Estás bem? Sussurrou o Ethan. Mais do que bem. Ela apertou a mão dele. Estou feliz. Verdadeiramente, profundamente feliz. Eu também. Mais tarde, depois de todos terem partido e o Júnior se ter deitado, a Maia e o Ethan ficaram à janela do quarto. A lua estava cheia. O oceano brilhava como prata. Alguma vez pensas no que teria acontecido? Perguntou o Ethan. Se eu nunca tivesse entrado naquele helicóptero, naquele dia? Se nunca mais nos tivéssemos encontrado? Às vezes, admitiu a Maia, mas depois paro, porque não foi isso que aconteceu. Nós encontramo-nos, e talvez seja esse o verdadeiro milagre. Não termos-nos apaixonado pela primeira vez, mas termos-nos apaixonado de novo, mais intensamente, mais profundamente, mais sabiamente. Sem mais segredos? Perguntou ele. Sem mais segredos. Ela virou-se para ele. Sem mais fugas, sem mais medo. Apenas nós. Apenas amor. Apenas verdade. Apenas nós, concordou ele. Por todos os anos que nos restam. Abraçaram-se enquanto a lua subia mais alto. Enquanto o oceano cantava a sua canção eterna. Enquanto os seus corações batiam em ritmo, firmes, fortes e seguros. Lá fora, o letreiro da Brooks Air brilhava suavemente na noite. Um farol. Uma promessa, um sonho tornado realidade. Lá dentro, uma família dormia. Uma família que estivera partida e dispersa e perdida. Uma família que encontrara o caminho de volta através da coragem, do perdão e de um amor teimoso e implacável. E pela manhã, acordariam e escolher-se-iam de novo. E na manhã seguinte, e na outra ainda. Porque o amor não morre, não desiste, não se rende. Apenas espera. Paciente e feroz, e verdadeiro. Espera que os corações sejam suficientemente corajosos para tentar de novo. E quando o fazem? Quando finalmente largam o medo e alcançam a esperança? É aí que a verdadeira história começa. É aí que o amor ganha asas. Fim.